Gabriel, tô devendo consignado, empréstimo pessoal, cartão de crédito tô pagando o mínimo, tem um financiamento do veículo, financiamento da casa já tá atrasando. Qual dívida eu negocio, qual dívida eu pago primeiro? Nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar como você deve priorizar o pagamento dessas dívidas. Como você realmente fazer de forma inteligente e estratégica o pagamento dessas dívidas para você não se embolar ainda mais. Então vem comigo que eu vou te explicar aqui como funciona isso dentro da minha metodologia. Se você ainda não me conhece, eu sou Gabriel Mendonça, mentor financeiro, expert em negociação de dívida, e a gente vai falar sobre como priorizar quais dívidas pagar primeiro nesse vídeo de hoje. Então vamos lá, primeira coisa, muita gente ainda confunde o que é uma dívida. Tem gente que fala para mim assim, Gabriel, eu não tenho dívida. Fala, tudo bem, então por que você está me procurando? Porque meu negócio é endividamento. Não, é que eu não tenho nada em atraso. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, não é porque você não tem nada em atraso que você não tem uma dívida. Isso aqui são coisas totalmente diferentes. Você pode ter uma dívida adimplente, ou seja, uma dívida que está em dia, e você pode ter uma dívida que ela está em atraso. Então vamos lá para você entender aqui um pouquinho. Então, por exemplo, eu tenho o aluguel. Você paga o aluguel lá da sua casa. O aluguel é uma dívida? Não, o aluguel ele é uma despesa. Por quê? Porque você usufrui daquele mês e paga o aluguel. Usufrui e paga o aluguel. Pelo menos é assim que deve ser, tá? Eu tenho a escola dos meus filhos. Isso aqui é uma dívida? Não, é uma despesa. É a mesma coisa. Você, na verdade, é um pouquinho ao contrário, né? Você paga a mensalidade e seu filho estuda. Paga a mensalidade e estuda. Se isso aqui vier a atrasar, essa despesa se torna uma dívida. Sim. Mas ela é uma despesa no seu orçamento, entendeu? É porque não existe aqui uma alavancagem. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas presta atenção no seguinte para você entender o conceito de dívida, que aí muda tudo. Você foi lá na loja e comprou esse telefone. Você não tinha dinheiro para comprar o telefone à vista. Esse telefone custava R$ 3.000 e você não tinha dinheiro para comprar ele à vista. Então, o que você faz? Você vai lá e passa o cartão. O que aconteceu aqui? E aí você entendeu o conceito de dívida. O que aconteceu aqui? A operadora do cartão está pagando lá a empresa na qual você comprou o telefone e você vai pagar para a operadora do cartão, para o banco, de forma parcelada, porque você não tinha o dinheiro todo para pagar à vista. Então, esse telefone que custava R$ 3.000 à vista, você vai pagar 10 vezes de R$ 300 a prazo. Mas o telefone, ele já foi pago lá para a empresa. Sei lá, você foi lá nas Casas Bahia lá e comprou o telefone. Enfim, então, isso aqui, o que, que aconteceu? Você já tem o bem, você já possui esse bem, mas ele ainda precisa ser pago, porque ele foi financiado. Então, isso aqui é uma dívida. É a mesma coisa quando você vai lá e pega um dinheiro no banco. Você vai lá, pega um R$ 20.000 no banco lá, R$ 50.000, e você pega para fazer uma reforma na sua casa, pega para comprar alguma coisa, fazer uma viagem. Você já usufruiu desse dinheiro, esse dinheiro já está em posse sua. Tá entendendo? E agora você precisa pagar isso ao longo do tempo. Você precisa devolver isso para quem você pegou. Tá entendendo o conceito? É totalmente diferente. Ah, o meu aluguel. Eu não peguei, eu não tomei o imóvel para mim. O imóvel não é meu. Eu tô pagando o aluguel. A escola do meu filho. Eu não tomei a escola para mim. Meu filho está estudando e eu estou pagando. Então é totalmente diferente. É uma despesa. Mas ela atrasou, se torna uma dívida. Então, no caso aqui, por exemplo, do telefone, né, que você foi lá e comprou no cartão, do empréstimo pessoal que você foi lá e pegou o dinheiro para reformar a sua casa. Isso é uma dívida, isso já é uma dívida. Mas quando ela atrasa, ela se torna uma dívida em atraso, se torna uma dívida inadimplente, tá? Então, só para você contextualizar aqui. Então, qual dívida que eu preciso priorizar? O que que eu pago primeiro, Gabriel? Então, quando a gente pensa nesse cenário onde eu tenho várias despesas, onde eu tenho dívidas, onde eu tenho cartão de crédito, empréstimo pessoal consignado, você precisa priorizar isso aqui de uma forma, vamos dizer assim, racional. Então, se a gente for pensar em o que tem maior prioridade, o que, que eu preciso pagar primeiro? Eu preciso pagar primeiro dívidas que têm consequências muito graves. Quais seriam essas dívidas? Dívidas, por exemplo, de aluguel, uma dívida de conta de água, conta de luz, uma dívida de uma escola, do meu filho, um IPTU, um IPVA. Por que, que isso aqui tem uma consequência muito grave?
Então vamos lá. Se você, por exemplo, deixar de pagar o aluguel, o que, que vai acontecer? Você vai ser despejado, você vai ser convidado a se retirar do imóvel. A gente sabe que não é assim tão simples, né? De uma imobiliária te tirar do imóvel assim, enfim, normalmente entra com processo judicial e tudo mais, mas isso dá mó dor de cabeça. Mas não quero entrar nesse mérito. Mas você vai ser despejado. Você vai precisar sair do imóvel. Por quê? Porque o imóvel está em atraso. Então, se eu for pensar em prioridade, eu preciso primeiro pagar o meu aluguel. Isso aqui é uma prioridade, eu não posso deixar atrasar. E se eu tenho uma dívida, se eu já atrasou o meu aluguel, eu preciso buscar colocar isso aqui em dia primeiro. Então, isso aqui tem prioridade maior para pagar. A mesma coisa, por exemplo, uma conta de água, uma conta de luz. Se você ficar sem água, sem luz, isso tem um impacto muito grande na sua vida. Não sei você aí, mas se eu ficar sem água aqui, se eu ficar sem luz, por exemplo, eu não trabalho, eu não estaria fazendo isso aqui. Se eu ficar sem água, pô, como é que minha esposa cozinha, a gente lava a louça, toma banho? Eu, sinceramente, vai virar um caos aqui o negócio. Não sei aí você, mas são coisas que têm um grande impacto, tem uma consequência muito grave. Por exemplo, para mim, eu ficar sem internet, para mim é uma consequência grave. Por quê? Porque eu trabalho, eu dependo da internet, então tem uma consequência grave para mim. Um IPVA, se você deixar de pagar o IPVA, tem uma consequência grave. Por que tem uma consequência grave, Gabriel? Porque se o IPVA entrar em atraso, te pararem na rua lá, uma polícia, um Detran do teu estado te parar na rua, o que vai acontecer? O seu carro vai ser levado, vai ser rebocado, e aí a consequência grave, você vai pagar uma multa, vai ter que pagar o reboque, vai ter que pagar o pátio lá, o estacionamento. Ou seja, tem uma consequência muito grave. Você está entendendo aqui a coisa? Então, eu preciso priorizar o que tem uma consequência mais grave. Segunda priorização, ou seja, segundo nível aqui de priorização, as dívidas com garantia. Então, se você tem, por exemplo, uma dívida que tem alguma garantia, o que seria uma garantia, Gabriel? Quais seriam as dívidas que entram nisso aí? Por exemplo, um financiamento de imóvel, um financiamento de veículo, um empréstimo com garantia de imóvel, de veículo, um consignado. Consignado, Gabriel, sim, o consignado, você dá a garantia da tua folha de pagamento. Você dá a garantia lá do teu contra-cheque. Entendeu? Então, por isso até que ele tem uma taxa mais baixa. Então, sim, é uma dívida com garantia, tá? Então, se a tua dívida tem alguma garantia, ela tem uma prioridade mais alta também. Lembrando, primeira prioridade aqui. Qual dívida que eu pago primeiro, Gabriel? Qual dívida que eu priorizo? Dívida com consequência, que eu já te dei alguns exemplos. Segunda prioridade aqui, segundo nível aqui de prioridade, as dívidas com garantia. Então, você tem lá um financiamento do imóvel. Ah, eu vou pagar meu cartão de crédito e atraso o financiamento do imóvel? Não. O financiamento do imóvel ele tem uma prioridade muito maior. Por quê? Porque ele é uma dívida com garantia. Se você deixar de pagar o imóvel, você vai ser despejado também. Você vai entrar com processo, o banco lá, a financeira, entra com processo para poder pegar o imóvel de volta. A mesma coisa acontece com o veículo, né? Se você não devolve o veículo entra em busca de apreensão e etc e tal. Então tem algumas consequências. Não é que não tenha consequência, mas as consequências das dívidas lá que eu falei, de aluguel, um PVA, são consequências maiores, entendeu? Por exemplo, por que eu trago dessa forma? Uma dívida, por exemplo, de veículo. Ela tem uma consequência? Sim. A consequência seria você perder o veículo. Mas você pode, por exemplo, tá? Não estou dizendo que esse é o caso, que é isso que você tem que fazer. Não estou falando aqui de metodologia, estou falando de nada disso. Eu estou falando de consequência, tá bom? Consequência, para você entender. Você pode, por exemplo, ir lá e devolver o veículo de forma amigável. Ou seja, você fica sem a dívida. Ah, eu fico sem o carro? Fico, mas eu fico sem a dívida. Ou seja, qual a consequência que eu tive? Eu fiquei sem o carro. Dependendo do seu cenário, eu trabalho com carro, Gabriel. Eu sou Uber, eu trabalho com carro. Tem uma consequência grave. Você está entendendo? A consequência é outra. Mas a dívida é uma dívida com garantia. Você pode, de repente, fazer uma negociação amigável, entrega o carro, pega esse valor, dá entrada num outro carro para poder um carro de menor valor, que vai entrar no orçamento, enfim. Mas é diferente a consequência, entendeu? É só isso que eu quero que você entenda aqui. Então a gente tem, primeiro, prioridade em termos de pagamento. Se eu preciso pagar, escolher entre qual dívida eu pago. Primeiro as dívidas que têm maior consequência, que são as dívidas que têm consequências graves. Aluguel, água, luz, telefone, o PTU também, gente, tem uma consequência grave. Você, por exemplo, pode ser despejado do imóvel, a prefeitura pode pegar o teu imóvel, tá?
demora muito, normalmente, para acontecer isso, demora. Mas imposto de renda são coisas que têm consequências muito graves, tá? Segundo nível, dívidas com garantia, que eu já te dei os exemplos aqui. Terceiro nível, dívidas com pessoas. Sim, quando a gente pensa aqui em dívidas com pessoas, a gente está englobando tudo, tá? Englobando aqui uma dívida que você tem com a sua mãe, com seu pai, com um amigo, com um parente, com um primo, com um agiota, tá? Então, pensando aqui em prioridade, Gabriel, eu não tenho dívida em todas essas categorias. Ok, você vai priorizar dentro das categorias que você tem. Gabriel, eu não tenho dívida aqui de aluguel, por exemplo, eu não tenho nada em atraso aqui, igual você falou, nas dívidas com consequência. Beleza, então tua prioridade 1 vai ser as dívidas com garantia. Prioridade 2, as dívidas com pessoas. E assim vai, conforme eu vou falando aqui. Beleza? Mas não, Gabriel, eu tenho dívidas em todos esses lugares que você está falando. Segue essa prioridade aqui em termos de pagamento. Pagamento. A gente não está falando aqui de negociação, estou falando de pagamento. Preciso pagar, escolher entre pagar A ou B. Paga primeiro o que tem prioridade mais alta, como eu estou te explicando aqui. Então, terceiro nível de prioridade, prioridade 3, seriam as dívidas com pessoas. É lógico que depende muito da situação, tá? Eu estou te trazendo aqui algo que eu trago dentro da metodologia. Mas, pô, dá um exemplo. Cara, você está devendo a agiota e a pessoa falou que vai te matar. Você tem que colocar isso aqui numa prioridade muito mais alta. Você está entendendo? Isso aqui é lógico, né? É lógico. Mas se a gente for considerar, eu tô devendo a agiota e tal, mas é gente lá de boa e tal, a gente consegue negociar. Prioridade 3. Você vai colocar dentro dessa prioridade, que são as dívidas com pessoas. Bacana? E por último, prioridade 4 aqui seriam as dívidas sem garantia. Quais são dívidas sem garantia? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, é lógico, empréstimo pessoal sem garantia, tá? Tem aqueles empréstimos pessoais que eu falei lá, com garantia. Tá na categoria, tá no nível 2. Mas empréstimos pessoais sem garantia, boletos, crediários de loja, carnê lá da loja lá que você fez lá na lojinha, na Casa Bahia, sei lá onde. Prioridade 4. Então, pensa comigo aqui. Entre eu, por exemplo, pagar o financiamento do meu veículo e pagar o cartão de crédito, é melhor que você priorize o financiamento do veículo. Por quê? Porque o financiamento do veículo você pode perder o carro. O do cartão de crédito, só os juros que vão ser mais altos. Ah, mas Gabriel, os juros vai ficar absurdo, mas isso aqui você consegue negociar aplicando as estratégias certas. Não estou falando aqui de estratégia, estou falando aqui de priorização. Para você que está precisando de uma luz em termos de priorização. Gabriel, não sei o que eu pago primeiro, não sei o que eu faço, tem tanta coisa aqui que eu estou embolado. Calma, vai por esse caminho aqui. Prioriza dessa forma. Então, por exemplo, entre cobrir o cheque especial e você pagar, por exemplo, o financiamento do teu imóvel, é melhor que você pague o financiamento do imóvel. Entre cobrir o cheque especial e pagar, por exemplo, o agiota, é melhor que você pague o agiota. Vai por mim, é melhor que você pague. Ah, Gabriel, mas no meu caso aqui, eu tenho umas dívidas aqui com a minha mãe, com o meu pai. Eles não me cobram, eu posso pagar isso aqui a hora que eu quiser. Beleza, você pode botar isso aqui numa prioridade menor. Você desce a prioridade aqui e sobe a prioridade do outro. Só que já aconteceu comigo também. Meu pai me emprestar dinheiro e falar: não, meu filho, você pode pagar a hora que você quiser. Maravilha. Você pode baixar a prioridade. Mas eu tô te falando aqui num contexto geral. Bacana? Então, pegando aqui, vamos pegar só um resumão. Ó, prioridade 1, dívidas com consequências graves. Tá bom? Prioridade 2, dívidas com garantia. Prioridade 3, dívidas com pessoas. Prioridade 4, dívidas sem garantia. Bacana? Coloca aqui para mim se você já conhecia esse contexto aqui de prioridade, como é que funciona. Se deu uma luz aqui para você, comenta aqui, coloca aqui nos comentários que eu quero saber se deu uma luz para você, se clareou aí como você precisa fazer a partir de agora. E se esse vídeo fez sentido para você, eu tenho certeza que vai fazer sentido para outras pessoas também. Já deixa seu like aqui, compartilha com um amigo que está precisando dessa ajuda financeira e a gente se vê no próximo vídeo.